falar sobre ecofeminismo, é importante falar de ecofeminismos, no plural. Porque o movimento feminista é plural e diverso. Por isso que nós dizemos feminismos. Muitas vezes, quando nós falamos ecofeminismo, a primeira ideia que nós temos é essa relação do corpo da natureza com o corpo das mulheres, desde uma lógica de reprodução da vida em uma perspectiva biológica. E embora sim exista esse ecofeminismo essencialista, não é esse que nós vamos reivindicar como feministas. Nós compreendemos que somos ecodependentes. Isso significa que a sustentabilidade da vida humana e a sustentabilidade dos ecossistemas são indissociáveis. E também compreendemos que somos interdependentes. Isso significa que somos vulneráveis e necessitamos de cuidados. Esses cuidados, eles são sempre atribuídos às mulheres. E são exatamente as mulheres as que mais defendem os nossos bens comuns, e é importante dizer bens comuns justamente para não entrar nessa lógica de recursos naturais, porque essa é a lógica de mercantilização da natureza, é essa mesma lógica de um crescimento econômico infinito frente a recursos que são finitos e não renováveis, é essa lógica de acumulação de capital, de concentração de capital, que coloca o lucro acima da vida. E somos exatamente as mulheres as que defendem a vida. Portanto, estamos do outro lado dessa lógica. Desde a ética feminista, compreendemos que é necessário defender a vida em todas as suas formas e expressões. E é importante pensar na sustentabilidade da vida. Essa sustentabilidade, ela está diretamente relacionada com os cuidados. Ela está relacionada com a nossa alimentação, ela está relacionada com as nossas relações entre nós e com a natureza. E quando nós falamos de preservar a vida e falamos de alguns pontos muito específicos, como por exemplo a alimentação, e pensar soberania alimentar como um eixo central para garantir a vida, são as mulheres, as grandes produtoras dos alimentos que sustentam a nossa vida. São elas também as que têm os trabalhos mais precarizados. São as mulheres as que sofrem com o que nós chamamos de feminização da pobreza, que como processo faz com que essa realidade seja cristalizada. São as mulheres as que também defendem os territórios com seus corpos, com as suas existências. É importante dizer que na América Latina é o território com mais assassinatos de pessoas defensoras da terra. E a maioria dessas pessoas que defendem a terra com seus corpos são as mulheres. Também são as mulheres as que, diante das crises econômicas e crises climáticas, as que mais sofrem, porque são elas que têm os trabalhos mais precarizados e são elas também as grandes responsáveis por sustentar seus lares. Também são as mulheres as que cuidam das pessoas que adoecem por conta da propagação de uma série de doenças não transmissíveis por conta do aquecimento global. Também são elas que cuidam desses mesmos doentes que são atingidos pelo uso indiscriminado de agrotóxicos nos territórios. Também são essas as mulheres as que foram violadas, defendendo seus territórios, defendendo suas terras. E são essas as mulheres que estão sempre na linha de frente da resistência pela preservação dos nossos bens comuns. Então, quando nós falamos de ecofeminismo, nós estamos, ainda que estejamos na urbanidade, ainda que estejamos nas grandes cidades, estamos falando realmente em um relacionar-se de forma diferente com o alimento que a gente come
com as nossas relações humanas, com a nossa relação com a natureza, mas também pensar essa solidariedade com as mulheres que são as grandes defensoras da vida, que são as grandes defensoras dos nossos bens comuns, dos nossos ecossistemas. As mulheres também são as mais atingidas pelas consequências da emergência climática, porque são elas as que estão nos lugares mais vulneráveis e são elas as que necessitam caminhar vários quilômetros para conseguir água no tempo de seca, são elas as que conseguem, desde sua imaginação, fazer com que as suas famílias possam ter o alimento todos os dias na mesa, ainda que as condições sejam as mais adversas, para que isso seja realmente conseguido. Né? Sabemos que a produção de alimentos em áreas muito atingidas pelo aquecimento global e pelas mudanças climáticas é realmente devastadora. Então, falar sobre ecofeminismo é falar sobre preservação da vida, falar sobre ecofeminismo é falar sobre anticapitalismo, falar sobre ecofeminismo é falar sobre solidariedade, falar sobre ecofeminismo é falar sobre luta, sobre resistência, é falar sobre um outro mundo, é falar sobre a construção de um outro mundo, onde realmente nós possamos viver em harmonia com a natureza e em harmonia com todos os seres vivos, com os nossos ecossistemas. Falar sobre ecofeminismo é falar sobre preservar a vida.